professora de Geografia e a gente vai estudar um pouco mais do conteúdo do 9º ano para o ensino fundamental. A matéria é a Nova Ordem Mundial. Bom, a Nova Ordem Mundial, ela vai ser entendida como uma passagem histórica muito marcante. Para nós da Geografia, ela vai significar a mudança também na forma de organização da sociedade, na forma da organização entre os estados e as relações econômicas. Por isso que ela é tão importante. Para a gente entender o que é a Nova Ordem Mundial, a gente precisa entender os antecedentes. Então, a gente viu que existe uma divisão política e ideológica do mundo que era entendido como Guerra Fria. E os antecedentes da Nova Ordem Mundial, que é entendido como a partir do momento que você tem o fim da Guerra Fria, você entra numa nova ordem, os antecedentes disso são justamente a queda da União Soviética, né? O fim e o enfraquecimento da União Soviética. Essa mudança vai fazer com que você tenha o fim dessa divisão, dessa bipolaridade no mundo, e com isso se comece, né, tem o começo da nova ordem mundial. Então, quais são os antecedentes que vão provocar isso? Primeiro, as reformas políticas e econômicas da União Soviética, que são conhecidas como Glasnost e Perestroika. São reformas econômicas e políticas que vão significar uma maior abertura da União Soviética para o modelo do capitalismo, né? Que na verdade eles vão perdendo esse controle do Estado um pouco maior e vão tentando adaptar o modelo de economia planificada um pouco mais à economia de mercado. Na verdade, eles vão tentar abrir um pouco mais a economia para tentar recuperar os gastos que eles já tinham tido durante todo o período da União Soviética. Dissolução do Pacto de Varsóvia, que é um pacto de colaboração e proteção entre os países, né, que estão alinhados à União Soviética. Em 1989, o momento mais marcante desse período, apesar de não ser exatamente quando a União Soviética chega ao fim, mas sim quando simbolicamente a União Soviética começa a ruir, que é em 1989 a queda do Muro de Berlim. Lembrando que Berlim era dividida ao meio, na verdade a Alemanha foi dividida ao meio porque a Alemanha fazia parte dos territórios que foram vencidos, entre aspas. Na verdade, você tinha aquela disputa, de um lado estava a União Soviética, a França, os Estados Unidos e a Inglaterra, do outro lado a Itália, o Japão e a Alemanha. A Alemanha principalmente com o símbolo do Hitler. Quando você teve a queda da Alemanha nazista, esse território foi todo dividido entre as potências que venceram. Como 3 dessas potências, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, são capitalistas e uma é socialista, acabou sendo dividida ao meio. Isso vai acontecer com a Alemanha, o país, e também acontece com Berlim, a cidade. A convivência, e aí é importante que o modo de consumo do capitalismo, o acesso ao consumo do capitalismo, eles vão acabar influenciando um pouco as relações entre as duas Alemanhas e as duas partes da cidade. Então, a divisão vai acabar provocando a necessidade, né, que é, no caso, uma necessidade da União Soviética, de construir um muro para impedir a circulação. Porque, em busca de melhores condições, do acesso maior ao consumo, os alemães que moravam do lado soviético começavam a ir para o lado capitalista. Isso ia enfraquecendo a União Soviética enquanto modelo, enquanto sistema econômico. Então, para evitar isso, eles construíram um muro. Esse muro vai cair em 1989 e ele significa um fim de uma simbólica divisão do mundo. Então, o Muro de Berlim, na verdade, ele era a visão física de uma divisão que era política e ideológica. Quando ele cai, ele começa a mostrar os sinais de ruína também do bloco soviético. Em 1991, o fim da União Soviética e fragmentação desse bloco. Então, a União Soviética passa a ser dividida em vários outros países, né, com a fragmentação, com a busca e com o processo de formação de novos países. Com isso, você tem o fim do mundo bipolar, né? Então, você deixa de ter essa divisão no mundo de bipolaridade, entre um lado a União Soviética e outro lado os Estados Unidos. E os Estados Unidos agora é o vencedor e ele passa a ser a superpotência depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Então ela passa a ser uma potência isolada, porque ela já não tem mais a frente com a União Soviética. Então é um momento específico, um momento que vai mostrando o enfraquecimento desse bloco e com o fim ele vai acabar culminando no vencimento não só dos Estados Unidos,
mas também com o vencimento do capitalismo como forma de organização econômica e política e cultural, né? Então existe uma vitória não só, não é uma vitória militar somente, ela é uma vitória também na capacidade de regulamentação do mundo. Como o mundo passa a ser capitalista na sua maioria, porque você não tem mais um bloco de países socialistas, a gente diz que também é uma vitória do capitalismo. E aí por isso eu vou inaugurar uma nova ordem mundial, porque a partir de agora o mundo inteiro, exceto algumas áreas muito específicas, é capitalista, está integrado dessa forma, e aí eu tenho uma nova organização do mundo, uma nova relação entre os estados promovida por essa diferença, tá? Então o marco do fim da velha ordem ou da Guerra Fria é justamente a bipolaridade. O fim da bipolaridade. Aqui são algumas imagens, né, que vão retratar a queda do Muro de Berlim. É um momento muito simbólico, né? Era costumava-se dizer que a ideia de consumo e o fim da União Soviética é justamente por essa questão da falta de acesso ao consumo. Como numa lógica de economia planificada, o ideal, o sentido de busca da União Soviética era manter se manter na corrida armamentista, o seu poder, a vida dentro dos países que faziam parte do bloco, a vida da população dentro desse bloco era cada vez mais difícil e cada vez mais restrita. Então, a existência do lado capitalista ela é muito mais sedutor, porque do lado capitalista você tem muito mais coisas, tem maior desenvolvimento. Até hoje, você ainda tem uma leve divisão entre a Alemanha oriental e ocidental em função dos investimentos, né? O lado capitalista tem muito mais dinheiro do que o lado socialista. Então você tinha uma grande divisão, e mais do que essa divisão político-ideológica, a divisão do Muro de Berlim ela vai significar também uma divisão social, cultural, muitas famílias são divididas, então é um momento histórico muito delicado, né, porque você tem realmente uma separação. Então quando você tem essa união, ela é um movimento muito dramático da história, né, porque ela precisou se resgatar essa unificação da Alemanha. Então aqui a gente vê alguns modelos. É muito comum que algumas questões se comparem o Muro de Berlim com outros muros que foram construídos mais recentemente na história, como o Muro de Tijuana, que foi um muro que foi construído nos Estados Unidos para separar o México dos Estados Unidos. Só que existe uma diferença, e alguns professores costumam pedir essa diferença. Qual seria a diferença entre o Muro de Berlim e o Muro de Tijuana, o Muro de Ceuta ou o Muro da Cisjordânia? Todos esses muros, do Tijuana, Ceuta e da Cisjordânia, são construídos para tentar evitar a entrada de pessoas. A lógica é que eu não permita, no caso de Tijuana exatamente, os Estados Unidos constroem esse muro para tentar conter a imigração ilegal de não só mexicanos, mas principalmente mexicanos e latinos em geral que entram nos Estados Unidos ilegalmente por via da fronteira terrestre. No caso do Muro de Berlim, a lógica é diferente. Eu quero construir um muro para tentar impedir a saída de pessoas e não a entrada. A lógica da construção do Muro de Berlim é para tentar impedir que o lado soviético, as pessoas que estão do lado soviético migrem para o lado capitalista, justamente porque tem uma diferença no poder de consumo, no acesso aos bens produtivos, inclusive porque no final a União Soviética também vai apresentar racionamento de comida, diminuição da capacidade total de consumo. Então, em busca desses modelos, as pessoas vão tentar migrar para o lado capitalista. Então, é uma lógica de se fechar. Então, claro, as fotos mostram como isso foi um momento muito marcante para a vida, não só na Alemanha, mas também no mundo inteiro. E agora a gente vai ver um vídeo, uma reportagem que vai mostrar um pouco mais como foi, né, esse momento específico do final da queda do Muro de Berlim. Só uma observação, a queda do Muro de Berlim, como a gente viu nos antecedentes, acontece antes do final da União Soviética, mas ela acaba sendo simbolicamente representando o final da Guerra Fria. As duas Alemanhas festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista
propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída: um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as duas partes da cidade. A abertura foi bem recebida até por quem não pretende ir embora de vez, como estes dois. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Quando o dia amanheceu, a travessia já estava sendo feita em massa. Esta mulher conseguiu encontrar a filha depois de uma longa separação. Até a batucada entrou na comemoração, junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos. Não faltou quem demonstrasse o destino final que a maioria dos alemães gostaria de dar ao muro. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. E o Muro da Vergonha já vai tarde e ele não serve agora nem para museu, a menos que se queira fazer dele um monumento à tirania, coisa da Idade Média. A sua queda sob pressão era só o que faltava para desencadear, a partir de agora, o efeito dominó sobre os regimes ainda fechados da Bulgária, Romênia e, quem sabe, um dia, também a Albânia. Então, essa é uma reportagem que vai retratar esse momento histórico específico e já dá para perceber o tom de crenças e sentimentos naquele momento. Essa é a primeira parte para entender como a nova ordem mundial vai se configurar. Então a gente entendeu o momento da sua queda, do final da velha ordem mundial. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!